E aí, pessoal? E aí, pessoal, o que que fala? É o Vitor, estamos aqui com mais vídeo para o nosso canal. E hoje, pessoal, vamos dar procedimento à nossa série de partidas rápidas, rumo aos 2000 de rating, aqui pelo Lichess, né? Primeiramente, rumo aos 2000 de rating, né? Porque eu não sei até onde a gente vai. A gente vai ver aqui, né? Se a gente conseguir chegar até uns 2.100 já tá ótimo. Então, vamos lá, vamos puxar a partida em 10 minutos. O último vídeo foi uma partida bem tranquila, né? Mas vamos ver como é que vai ser hoje, né? Partidinha de 10 minutos, estamos bem próximo já de 2000, né? Faltam 18 pontos. Então, vamos lá. Temos um carinha de 2000, jogou D4 e vamos com a nossa Índia do Rei, cavalo F6. Ok, vai seguir as linhas principais, vou jogar com G6, bispo G7. Roque, ele vai jogar D4, D4 eu jogo D6. Bispo D3. Tá, vamos de cavalo de BD7, seguindo o nosso plano. E5, né, talvez. E5. Provavelmente ele vai jogar D5 e aí eu vou jogar com A5 temático aqui. Vai jogar o cavalo. Esse lance não é um lance nada legal, pessoal. Eu vou explicar pra vocês depois na análise, mas esse A4 é um lance bem ruim, pelo menos ao meu ver. Por quê? Porque eu vou conseguir colocar o cavalo em. Eu falei que ia explicar na análise, mas eu vou explicar agora. Eu vou conseguir colocar meu cavalo em C5. Ele não consegue expulsar a direita esse cavalo, porque quando ele avança esse peão, eu tomo. Por quê? Porque ele não tem mais o apoio do peão da coluna A. Se ele jogasse peão A3, ele poderia jogar o B4 depois para expulsar meu cavalo daqui. Mas agora isso não acontece. Então, pessoal, voltei aqui. Tive alguns problemas técnicos aqui em casa, mas tudo bem. Faz parte. Então, como eu estava dizendo, né? Agora ele tem dificuldade de expulsar meu cavalo daí. E eu acho que isso não é nem o menor dos problemas dele. Mas eu vou explicar mais na análise, porque senão eu não vou falar nada lá, né? E, dito isso, eu tenho que seguir com o meu jogo aqui, né? Talvez o melhor lance seja o cavalo H4 mesmo. Cavalo H4. Tô querendo jogar esse lance, hein? Pô, vamos jogar, né? Depois eu explico como é que eu tô pensando. Eu quero jogar F5. Qual é o plano da Índia do Rei? Atacar o rei do cara. Não tem outro. Tem pra onde correr, não. Hum. Tá, vamos jogar B6. Se ele tomar meu cavalo, eu tô bem. Porque o contra-jogo dele nunca vai chegar. E agora eu vou mandar F5. Agora eu vou mandar F5. Agora o nosso F5 vai chegar bonito. Bonito. Cara, eu tô querendo tomar de bispo. Eu vou tomar de bispo, vai. Se ele tomar, eu tomo de volta. Pode isso, Arnaldo. Caramba, hein? Era pra ter tomado de peão, né? Por que eu fiz isso? Nada a ver esse lance, né? Hum, tá, eu vou jogar assim. E vou trazer o meu cavalo do F4. Vamos ver como é que ele segue. Eu acho que eu prefiro muito mais a minha posição, tá? Mas eu devo ter deixado escapar alguma coisa. Tudo bom. Talvez um Z4 da vida, né? Isso? Fala, meu Deus. Pera aí. Só, acho que eu vou tomar e jogar E4.
Toma, toma. É 4 mais cavalo. Ou não. Hum, eu acho que eu deixei escapar, hein? Eu acho não, tenho certeza. Mas eu ainda acho que eu tô melhor nessa posição, né? Eu ainda acho que eu estou melhor. Eu vou ativar minha dama. Esse é um bom lance. Se ele tomar um cavalo, eu tô tomando de peão. Tomo. Ameaçou minha dama. Vamos jogar assim. Se ele trocar os bispos, a gente vai jogar uma posição com o meu cavalo um pouco melhor do que o dele. Agora eu vou trazer a torre pra coluna. Ele passou ali. Que eu não sei até onde isso é bom. Vamos dobrar. Ameaçou o cavalo. Tá. Defendeu, querendo fazer descobertas. Então vamos tirar nosso rei. Já tá caindo o peão de A4, né? Mas eu não podia levar aquele descoberto. Ele tem que defender o peão, eu imagino. E eu vou dobrar com as torres. Então, eu pensava que eu ia ganhar essa partida por ataque. Quer dizer, eu não sei nem se eu vou ganhar, mas eu pensaria que eu ia ganhar por ataque, né? Se fosse pra ganhar. Talvez eu já tivesse um dama F6 assim. Eu tinha dama F6 aqui? Não, não tinha. A torre defende a dama. Ele podia só tirar o cavalo. Eu acho. Tá bom. Ele tirou o cavalo pra ali, mas o cavalo dele não faz nada aí, né? Essa é a questão. Faz nada esse cavalo aí. E agora é aquela questão, como é que eu vou invadir a posição, né? Se eu jogar esse, ele joga esse, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trocar essas damas. O cavalo dele não tem nenhuma ameaça muito grave. Vamos tentar trocar essas damas. O cavalo dele tá quase em casa, aliás, né? Se ele não trocar as damas, eu ganho a diagonal, né? Não é nada mal. Mas eu acho que eu deixei passar coisas aqui. Ok, agora ele quer brincar. Eu vou dominar aqui a coluna aberta. Não tô vendo pra onde essa dama vai. Ele tem que continuar defendendo o peão, né? Então tem que jogar a dama B1, talvez. Dama B1 já é um pouco triste. Não. Se eu jogar esse, ele toma aqui, né? Mas aí, leva o duplex. Não é isso, Arnaldo? Ah, não, mas aí se eu jogar esse, ele toma de torre. Tô doido. Tô doido, tô doido. Sorry, sorry. Então vamos só defender o peão. Não vejo nenhuma ameaça grave pra ele agora. Esse lance compromete muito, né? Eu vou tomar.
Ele vai tomar de torre, provavelmente. Não. Caramba, amigo. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí, amigo? Tá bom, né? Se tá tudo certo, a gente aceita. Eu vou jogar esse. Não. Se eu jogar esse, ele toma aqui de dama e é cheque. Aí eu tô ferrado, né? Hum. Vamos só defender meu peão, então, né? E agora eu tô ameaçando esse. Nossa, eu tô com 1 minuto no relógio. Meu Deus. Agora eu vou jogar assim. O que que ele vai fazer? Já caiu um peão dele aqui, né? É. Se ele trocar as damas vai ser mais fácil ainda pra gente, né? Mas eu tenho que acelerar no tempo, pessoal. Meu tempo tá indo embora. Tá, quer ameaçar coisas? Vamos dar um cheque. Onde é que ele vai com esse rei? Vamos jogar assim. Não tem cheque de dama? Ou tem? Não tem. Tá entregando a dama, amigo. Que isso? Agora ele vai tentar ganhar no tempo, né? Do nada o cara me dá um cheque assim. Tá. Vamos jogar assim, vai. Vamos torcer pra ele ameaçar minha dama. Como eu tô com pouco tempo, eu vou tomar a torre dele mesmo. Agora eu vou jogar esse pra não levar mais cheques de cavalo. Tá caindo o peão. Tomo. Tomo. Agora acabou. Pessoal, eu tive muitos imprevistos nessa partida, tá? Então, relevem se eu estiver jogando bem mal mesmo. Dá um check aqui. Vamos ver aqui do outro lado logo. Pra não ter perigo. E dele tá preso, né? Ah, já estamos com cheque. Opa! Facilite a minha vida, amigo. Cheque. 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 E mate. Ganhamos! 1992 agora a gente vai. E muito provável no próximo vídeo a gente chegar aos 2000, né? Então, pessoal, uma partida bem conturbada, né? Dá pra dizer assim. Deve ter uma chuva de erros aqui, porque eu fui atrapalhado mais ou menos umas 2, 3 vezes nesse vídeo. De novo, né? Eu acabei de ser atrapalhado. Eu tava falando e de novo, né? Então, vamos pra análise logo, né? Pra eu poder dizer mais ou menos o que eu tava pensando. Embora vários interrompimentos, a gente conseguiu vencer. Então vamos lá, vamos ver como é que foi. Então, pessoal, voltamos aqui na nossa análise. Vamos ver como é que a gente jogou, tá? E antes da gente ver, eu queria só falar com vocês, pessoal. Eu já tô jogando com o pessoal que já é mais ou menos na minha faixa de rating, certo? Então é bem comum que tenha vários erros aqui, né? Na verdade, antes disso eu já tinha erros nas minhas partidas, né? Mas agora vai ser bem mais comum, então não estranhe, certo? Então tá.
Seguiu com D4, joguei cavalo F6 e entrando na Índia do... Ainda não entramos na Índia do Rei, né? Mas eu quero chegar na Índia do Rei, claro. Jogou C4, G6, cavalo C3 e bispo G7. Não sei porque ele tá dizendo que o melhor é D5, entrando na Grunfeld. Porque bispo G7 também é um lance. É um lance de livre, inclusive. Não sei porque essa minha análise ela diz que o bispo G7 não é um lance de livre, mas tudo bem. Seguiu com o cavalo F3, eu fiz o roque. Ele toda hora querendo que eu jogasse D5. Mas eu não quero jogar D5. Joguei D6. Agora sim a gente entrou aqui nas linhas do rei, né? Seguiu com o bispo em D3. Geralmente esse bispo vai para E2 mesmo, né? Mas ele quis colocar o bispo em D3. Tudo bem. Joguei cavalo de B em D7. O melhor é bispo G4. Algumas diferenças aí que eu sinceramente nem sei. Mas enfim, ele fez o roque e eu joguei E5, que é uma das ideias mais principais da Índia do Rei. A gente joga E5, a gente joga C5, depende da posição, né? E ele seguiu com D5, que é o mais jogado, né? Porque as brancas querem fechar o centro, né? Pra tentar ou fazer um contra-jogo aqui na ala da dama, ou atacar o rei também, o adversário, né? Aqui, o bom da Índia do Rei é que dá pra acontecer de tudo. As brancas atacarem as pretas atacarem as brancas, tudo. Paralisar a posição e ficar jogando só em uma das alas. Dá pra fazer tudo nesse jogo, na Índia do Rei, né? Por isso que é uma abertura bem difícil de ser jogada, porque você tem que saber lidar com várias situações. Mas ao mesmo tempo é uma abertura que te acrescenta muito, se você conseguir jogar ela, né? Enfim, eu joguei com A5, que é um lance temático, para evitar o B4, porque eu quero colocar meu cavalo em C5, né? E aí o ser humano foi lá e jogou A4. Já até eu falei que não é um lance legal esse A4. Por quê? Porque geralmente, pessoal, quais são as ideias principais, mais principais da Índia do Rei? É depois que o centro for fechado. Como assim centro fechado? Eu falo centro fechado quando o centro do tabuleiro, mas falando mais especificamente dos peões, quando eles não conseguem entrar em contatos para gerar rupturas, né? Por exemplo, aqui na posição dele, a única ruptura que ele tem assim é o C5, que no momento nem pode ser feita, porque tem 1 milhão de peças defendendo, né? Então, quando o centro do tabuleiro, falando mais sobre os peões, eles não têm tanto contato entre si, né? Embora um esteja na frente do outro aqui, eles não estão em contato, né? Porque eles não estão se fazendo pressões um sobre o outro, eles estão só dominando ali cada um seu espaço, né? Então, quando a gente tem essa posição de caráter do centro fechado, que eu falo, a gente sempre leva pro embate nas alas, certo? Então, aqui, geralmente, né, o que acontece? Na dia do rei, as pretas, elas jogam pela ala do rei, né? Tentando criar algum tipo de ataque aqui, né? Principalmente jogando F5. E as brancas vão tentar algum tipo de contra-jogo na ala da dama, né? Então elas vão tentar se defender dos ataques aqui na ala do rei. E ao mesmo tempo elas vão fazer o contra-jogo delas na ala da dama, certo? Só que aqui quando ele joga o A4, que foi o que ele fez, o contra-jogo dele perde muito a força. Porque geralmente é jogado A3 aqui. Pra jogar o B4 e depois o C5. Então isso aqui é o contra-jogo das brancas, né? Porque eu vou tentar atacar o rei dele aqui. Eu vou mandar 1 milhão de peças pra cima do rei dele e ele tem que se defender, né? E a melhor maneira de se defender, né? Assim, não vou dizer uma regra, mas uma das melhores é o contra-ataque. Então ele contra-ataca do outro lado do tabuleiro, né? E aí, quando ele joga o A4, esse contra-ataque chega muito fraco. Se chegar, no caso, né? Porque quando eu jogo o cavalo C5, ele não tem mais o C5. E o B4, que expulsaria meu cavalo, não pode mais ser feito, porque não tem um apoio do peão se ele tivesse em A3. Porque aí quando ele jogasse o B4, eu tomaria, ele retomaria com o peão de lá. E aí expulsaria meu cavalo e ia ter a opção de jogar C5 depois, né? Ele ia preparar e tudo mais. Mas quando ele faz esse lance, o A4, ele basicamente ele mata o contra-jogo dele, né? E aí eu vou conseguir jogar bem livre na ala do rei ali e atacar o rei dele. Que essa é a ideia que eu queria fazer, né? Ele seguiu com bispo em C2, que é o melhor lance, né? Não é legal entregar esse bispo. E eu joguei cavalo H5. E aqui tinha várias ideias, né? Eu podia jogar o cavalo
em D7, também é temático. Cavalo em E8, também é temático. Todos esses lances é para preparar o F5, certo? Porque o F5 é temático nessas posições. E ele jogou bispo em E3. E aí eu fiquei um pouco triste com o lance que eu fiz, cavalo H5. Porque geralmente quando o bispo vai pra E3, não é legal que você deixe ele aí, tá? Se você estiver jogando a end do rei de pretas. Então, quando o bispo vai pra E3, o que, que a gente faz? A gente joga cavalo G4 pra ameaçar o bispo. Essa tomada não é interessante pra ele, certo? Mas uma vez que o meu cavalo está em H5, esse bispo E3 dele é permitido, né? Porque eu não vou conseguir expulsar ele. E aí não é tão legal, né? Então ele me deu meio que um dibre aqui, né? Ele esperou meu cavalo sair pra jogar o bispo em E3. Ou talvez só foi ironia do destino, ele acabou acertando esse. Não vou nem dizer é, essa sequência, né? Porque não foi uma coisa assim tão grave, mas é algo legal de se pontuar, né? Então eu joguei cavalo H5 e chegou o bispo E3. E aí eu joguei o B6, que também é temático, né? Porque se ele toma, eu tomo e dificulta mais ainda o B4 dele, porque agora tem dois peões de olho nessa casa, né? Muito mais difícil de fazer esse lance. Quem dirá, eu acho que seria até bem impossível mesmo, mas tudo bem. Jogou dama D2 e aqui eu mandei o F5, né? Que é o lance temático aqui da Índia do Rei. Ele tomou e aqui, pessoal, sempre tentem tomar de peão, tá? Sempre tentem tomar de peão isso aqui. Eu tomei de bispo, por quê? Ideias primitivas. Qual era a minha ideia? Eu vou tomar, ele vai tomar, eu vou retomar e eu vou ameaçar esse duplo. Era só isso a minha ideia. Tipo assim, claramente um cara desse nível, ele vai ver esse duplo, né? É claro, ele tem que tomar o cavalo, porque além de ameaçar o duplo, eu ameacei ganhar o bispo também, né? O bispo tá sem casas. Então ele tem que tomar o cavalo. Por exemplo, não vai. Tá bom. Ok. Então, ele teria que tomar o cavalo, mas é uma ideia muito primitiva, porque claramente ele vai ver isso aqui. Ele não vai levar esse duplo, um cara de 2.000 de rate, né? Ele tinha quanto? 2.000 de rate? Acho que ele tinha 2.000 de rate. Então, ele não vai levar esse golpe. Então, eu deixei de fazer um lance bom, que era tomar de peão, que eu já conhecia essa ideia, porque por causa de um golpe. Isso é aquela coisa que eu falo e ao mesmo tempo eu erro muito nisso. Que é o cara querer ganhar rápido, assim. Ah, eu já quero ganhar, já quero dar o golpe, quero ficar material a mais, mas no xadrez não é assim. Você vai acumulando as vantagens ali que você tem. Eu já tinha uma vantagem, né? Porque ele não consegue fazer o B4 tão rápido. Na verdade, eu acho que nem consegue mais, né? E expulsar esse meu cavalo tomando de bispo, de qualquer outra forma, não é tão interessante para ele, certo? Então era só eu começar a, por exemplo, tomar de peão, jogar torre F7, bispo F8, que é a temática, essa manobra, né? Jogar torre G7, começar a avançar os peão aqui em cima do rei dele. E aí, uma hora o meu ataque ia chegar, né? E eu deixei de fazer isso por causa de um golpe primitivo. Por que primitivo? Porque geralmente, o que é um lance primitivo, um golpe primitivo? Eu já falei outras vezes aqui. É um lance que você faz, claramente, né? Só que esse lance, a ideia dele é muito superficial. E no geral, você só tá piorando a sua peça. Basicamente isso. Ou a sua posição, tanto faz. Mas é basicamente uma coisa que você faz que piora essa posição com ameaça muito simples de se defender ou muito superficial. Que, tipo assim, claramente seu adversário vai vir, né? Tudo bem. Eu tomei de bispo e ele jogou torre A3. O computador não gostou. Eu também não gostei, porque não faz muito sentido ele fazer esse lance, né? Talvez no futuro, assim, muito distante, ele queira passar a torre, mas cidadão, tem três peças na frente aí ainda, né? O cavalo, o bispo e o outro cavalo, né? Mas aí, cada um com seus problemas, né? Eu tomei o bispo, o computador acha que é um erro, porque é sempre legal a gente deixar essa tomada de peão acontecer, pra gente tirar o nosso peão da frente, abrir essa coluna e começar uns ataques aqui, né? Tirando o bispo da frente, passando a torre e assim vai, tá? Mas eu queria tentar fazer com que esse E4 funcionasse. Porque eu tiro esse defensor daí, né? O cavalo dele. E aí, quando o rei tá com menos defensores, claramente ele está mais exposto, né? Ele tomou. Joguei cavalo F4. Que desde o início, a ideia do cavalo H5 era jogar o cavalo F4. Né? Então, isso também que eu fiz
essa tomada do bispo dele serviu pra desviar a dama também, né? Porque se eu jogo direto aqui, ele toma, toma e vai cair meu peão, né? Então primeiro eu desvio a dama e coloco o cavalo lá. Se ele tomar de bispo, eu tomo de peão e tá tudo tranquilo, né? Eu acho que foi até o que aconteceu. Tomei, tomou. Cavalo F4, seguiu com cavalo E2, o computador não gostou. Eu joguei dama F6, finalmente desenvolvendo minha dama, né? A gente sempre fala que desenvolver a dama muito rápido não é legal, né? Porque a dama ela é muito boa para apoiar peças menores, né? Quando as peças menores já estão no jogo. Quando eu falo já estão no jogo, eu falo já estão desenvolvidas, né? Agora, quando as peças menores não estão desenvolvidas, não é tão legal você usar a dama logo no início, né? Mas aí o que aconteceu meio que o contrário, né? Eu demorei demais para desenvolver a dama, né? Minha dama já devia ter entrado no jogo há muito tempo, mas enfim. Ele tomou, tomei de peão, jogou bispo D4, e eu joguei dama F7, melhor a dama F5, já buscando a troca, né? Bom, ele tomou, não é tão legal, eu tomei de rei, e ele jogou cavalo D4, não tem essa entrada, porque meu cavalo sempre defende, e o meu cavalo é sempre uma peça incômoda também, né? Porque eu fico sempre de olho nesse peão, sempre joga isso, agora meu cavalo tá de olho nesse peão também, né? Então, difícil aqui a situação. Joguei torre de A8, e ele seguiu com torre em F3, né? E aqui eu queria dobrar, ameaçando o cavalo. Joguei torre E4, o computador fala que é um erro. Por causa de cavalo E6 cheque. Uh, porque se eu tomo, cai minha torre. Eita, eu não gostaria de levar esse golpe, mas graças a Deus que habita nos céus ele não viu. É isso aí, às vezes você conta com a sorte, né? Não tem jeito. Tá bom, ainda bem que ele não viu. Ele só quis ameaçar mais um primita, né? Não é nem primita porque o lance é bom. Esse lance que ele fez é um lance bom, tá? O computador tá dizendo que é um erro, por quê? Porque ele deixou de fazer algo melhor. Mas esse lance não é ruim, porque tem uma ameaça aqui, né? Então, eu vou ter que tirar meu rei daí, né? Senão vai dar problema aqui pra mim. Então, tirei o rei. Melhor a jogada no F6. E ele jogou o B3, que eu tava ameaçando o peão também, né? Tem que lembrar disso. Mas é agora meu cavalo vai ficar de olho aqui. Tá, eu joguei, dobrei as torres, né? Jogou o cavalo C6, que não faz muito sentido. A gente às vezes pensa que, vou colocar meu cavalo no posto avançado e tudo mais, mas. Opa, o que que esse cavalo tá fazendo aqui, né? Essa é a pergunta. O que que esse cavalo tá fazendo aqui? O meu cavalo, ele tá num posto, um bom posto também, né? E ele tá fazendo coisas na posição. Nossa, que frase horrível que eu montei, né? Ele tá sendo útil na posição. Porque ele tá ameaçando esse peão, sempre que avança eu posso tomar, né? Em algum momento esse cavalo vai entrar pro jogo, né? Então, eu digo assim, o meu cavalo ele tem muito mais perspectivas do que o cavalo dele, né? Joguei dama G7, que eu quero jogar esse final, por quê? Porque se eu entrar nesse final, vamos analisar a qualidade das peças. Se ele troca e eu tomo de rei, qualidade das peças. Eu tô com duas torres, dominando essa coluna. Essa torre dele em F3 é inútil, porque ela tá fazendo nada aqui, né? Basicamente. A única coisa que dá pra dizer que ela tá fazendo é defender o peão, né? A torre dele lá em cima, né? A torre em F1 não entrou pro jogo ainda. E o cavalo em C6 tá ruim. Então eu tô com clara vantagem nesse final, se ele trocar as damas, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Trocar as damas é o melhor lance. E eu tomo de rei e aqui eu tô na vantagem, né? Mas claro que tem jogo, né? Não quer dizer que acabou a partida, né? Mas ele não trocou as damas, né? Eu ofereci a troca e ele tirou as damas. Joguei torre E2, ganhando tempo na dama e pegando a sétima fileira, que é o objetivo, né? Sempre que você coloca uma torre em uma coluna aberta, o objetivo é ou você chegar no oitavo ou na sétima fileira. Se você conseguir isso, você tá feliz da vida, tá? Ele tirou a dama e eu joguei G5 para defender meu peão e depois querer passar a dama também, né? Sempre bom. E ele mandou um G3. Caraca, o computador tá mandando eu jogar G4. G4, se tomar tem duplo. Que lindo.
Eu não vi isso aqui, né? Claramente. Tudo bem. Eu tomei, ele tomou, mas eu ainda sigo na vantagem, né? Eu joguei com H6 pra defender meu peão, né? Eu acho que se ele jogar torre F7, eu tô tomando mesmo. Por quê, ó? Vamos lá. Torre F7, eu tomo. Ele toma, no mínimo eu tenho esse e já ganho a dama de volta. E vai cair esse peão depois, né? Inclusive, o computador nem prefere esse. Caraca, hein? Porque esse aqui eu vou ganhar o peão, né? Eu vou dar cheque. Se tomar, eu tomo. Volta, toma, toma. E pego o peão aqui, né? De cavalo. Sempre vai cair esse peão no final da linha, né? Depois das trocas. Dependente do que aconteça, eu acho, né? Mas aí o computador prefere tomar aqui a torre mesmo. E jogar com essas duas torres monstruosas aqui, atacando esse rei. Nossa, isso é um pesadelo isso aqui pra ele, né? Então não é um lance legal ameaçar minha dama aqui. Agora o computador fala que é um erro grave, né? Tá bom. Jogou dama D1 e eu joguei dama B2 invadindo. Agora ameacei uma sequência de coisas, né? Jogou torre F2 por quê? Se jogar esse, perde a dama, né? Tem cheque. Mesmo que volte a torre, eu tomar a dama e tô na vantagem, certo? Então não vale a pena. Jogou torre de F, F2, né? No caso, as duas torres estão em F2, então não dá muito pra identificar, mas tudo bem. As duas torres em F2 não, as duas torres estão na coluna F, né? Mas enfim, vocês viram o lance. Eu tomei, ele tomou, e eu tomei o peão mesmo. O computador preferia voltar. Ele jogou a dama ali, né, em H5, ameaçando meu peão. Eu dei cheque, voltou com a torre e eu joguei torre E1, que perde. Nossa, ele tem cavalo E7. Cavalo E7 eu tô muito ferrado, né? Por quê? Qual é a minha desculpa pra não tá levando mate imediatamente? A dama não consegue entrar, porque eu tomo de torre. Mas quando ele joga cavalo E7, a dama tá entrando. Né? Aqui, dando cheque depois, porque o cavalo cobre aqui o ataque da torre. E se eu jogar esse e eu tomar, se ele jogar esse e eu tomar, né? Vai cair minha dama. Caraca, que triste, hein? Se eu levasse um golpe desse. E assim, ele tinha bastante tempo ainda no relógio. Aqui eu acho que eu tava com uns 30 segundos. É, por aí, né? 40 segundos mais ou menos, né? Ele tinha tempo, ele poderia achar isso aqui, né? E aí eu ia ficar bem ferrado da minha vida. Mas, graças a meu Deus que habita nos céus, ele não viu, graças a Deus. Ele jogou um lance pior ainda, que foi dama G6, né? É aquele erro de principiante, né? O cara, ele tá tão focado só em um lado do tabuleiro que ele esquece o outro lado, né? O cara não vê, o cara é como se fosse uma visão periférica. Você tá olhando só pra um ponto e o resto é só visão periférica. Você não tá nem aí, né? É a minha dama lá de longe, só bisoiando, né? Porque ele deve ter pensado, ok, eu não tenho esse cheque, mas eu tenho esse cheque, que não tem, né? Essa é a verdade. Fui lá e tomei de dama e aquele tomou de torre tá totalmente perdido, né? Que a única esperança dele era ganhar no tempo. Joguei dama F7, que eu sinceramente não sei nem porque que eu fiz esse lance, né? Era só pra passar lance mesmo e eu queria que ele jogasse torre E7. Porque aí eu ia tomar, ele ia tomar, eu ia tomar o peão e ia ganhar esse final muito simples, né? Ia voltar ao cavalo, começar a avançar meu peão, levar meu rei, aqui é muito, muito fácil de ganhar esse final, né? Então eu queria converter pro final mais simples, sem que essa torre e esse cavalo fiquem me atazanando durante a partida, né? Mas aí ele jogou cavalo E7, joguei rei H7, por quê? Quando o rei fica a duas casas de um cavalo, o cavalo não consegue dar cheques, né? Regrinha legal pra você decorar, principalmente no Blitz. E ele jogou esse lance que não faz o menor sentido, porque eu tomo a torre, tomo de peão e cai o cavalo, e aqui tá muito mais simples a conversão. Né? Então aqui foi só encheção mesmo de linguiça, né? Porque ele já podia ter abandonado. Aqui eu ainda consegui entregar um peão, né? Porque eu sou um gênio, né? Aí promovi. Mas aqui eu tava com pouquíssimo tempo, né, pessoal? Enfim, foi me dando cheques aqui até a hora que levou. Cheque mate, né? Vamos ver aqui como é que foi a avaliação dessa partida, né? Análise, na verdade. Mas assim, eu não espero muita coisa, né? Vamos lá. Ele fez 3 lances livres, eu fiz 2. Ele fez 23 dos melhores lances, eu fiz apenas 21. Ele fez 7 lances excelentes, eu fiz 14. Ele fez 11 lances bons, eu fiz 13. Ele teve 9 imprecisões, eu tive 4. Ele teve 4 erros, eu tive 3. Um erro grave para
os dois lados e não teve nenhuma vitória desperdiçada. Ele fez 76,8 de precisão e eu fiz 86,0 de precisão, né, pessoal? Quebramos aqui a nossa sequência de 90%, né, que a gente tava vindo nos vídeos aí. Mas tá bom. Melhor do que nada. Foi uma partida bem mais ou menos, né? Porque eu deixei passar muita coisa também. Mas aí o cara não jogou tão bem. No final acabou entregando a dama, né? E aí a gente conseguiu converter bem facilmente, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!